Olá pessoal, de volta ao canal Concurseiro. Vamos resolver novas questões de concursos de 2023 que cobraram o artigo 37 da Constituição Federal de 88. Essa primeira questão foi cobrada pela UFLA. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, mesmo havendo compatibilidade de horários, é vedada a acumulação remunerada de... Então, a regra da Constituição Federal, o artigo 37, é o quê? Que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, é vedada, ok? Mas existem exceções quando houver compatibilidade de horários para os cargos somente para esses cargos, 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, que são médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Ok? Então, a resposta da nossa questão, o que é mesmo havendo compatibilidade de horários, é vedada a acumulação remunerada de cargo público de técnico administrativo com o de emprego público de assistente administrativo. É vedado, mesmo havendo compatibilidade de horários, ok? Vamos à próxima. Essa foi cobrada pela VUNESP. Tertuliano, servidor público, cometeu ato de improbidade administrativa, segundo disposto expressamente na Constituição Federal, Tertuliano ficará sujeito, entre outras sanções, às penas de... Essa questão aqui tá cheia de pegadinha, ela faz um jogo de palavras aqui, ela muda as palavras, muda os termos, então nós vamos direto aqui, antes de responder, ao artigo 37, parágrafo 4º, que fala sobre os atos de improbidade administrativa, que eles importarão. Presta atenção aqui, olha. Eles importarão dos direitos políticos é a suspensão, da função pública é a perda, dos bens é a indisponibilidade, ao erário é o ressarcimento, ok? Então vamos lá. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Vamos voltar só porque a questão faz um jogo com essas palavras aí. Então, vamos lá, com esses termos, vamos lá. Dos direitos políticos é a suspensão, da função pública é a perda, dos bens é a indisponibilidade e ao erário é o ressarcimento. Então, vamos à questão. Letra A. Suspensão da função pública e indisponibilidade dos seus bens. Então, a letra A está incorreta, porque da função pública não é suspensão e sim perda, tá? Letra B. Demissão do serviço público e cassação dos direitos políticos. Então, a letra B também está incorreta, o artigo 37 não fala em demissão, e dos direitos políticos não é cassação e sim suspensão. Letra C. Detenção e ressarcimento ao erário também está incorreto, o artigo 37 não fala em detenção. Letra D. Suspensão dos direitos políticos e indisponibilidade dos seus bens. A letra D está correta. Olha, dos direitos políticos é suspensão. E dos bens é indisponibilidade. Então, a letra D está correta. Vamos ver a letra E. Exoneração do cargo público e cassação dos direitos políticos. Letra E está incorreta. Primeiro, porque o artigo 37 não trata de exoneração quanto às sanções e penas referentes a atos de improbidade administrativa, ok? E cassação dos direitos políticos. Cassação dos direitos políticos. Dos direitos políticos não é cassação, e sim suspensão, ok? E a resposta da nossa questão, letra D, suspensão dos direitos políticos e indisponibilidade dos seus bens, ok? Essa questão aqui foi cobrada pela Promum, vamos lá. Os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal são, então falou em princípios da administração pública que estão previstos, que estão expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, a gente pensa logo no LIMP. LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A resposta da nossa questão é a letra C. Vamos à próxima questão, cobrada pela Universidade Federal do Maranhão.
Acerca das disposições previstas na Constituição Federal de 1988, quanto à administração pública, assinale a opção correta. Então, aqui nós vamos lendo as assertivas, corrigindo o que tiver que corrigir e assinalando o que tiver correto, ok? Então, vamos lá. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, primeiro, quando fala em acessibilidade a brasileiro, seja nato, aos estrangeiros, então não fala, a Constituição Federal de 88 não fala nesse aspecto em brasileiros naturalizados, tá? E também essa assertiva está falsa porque os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, ok? Não somente aos brasileiros, tá? Letra B. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. A letra B está correta. Letra C. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se não apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa alternativa está incorreta. Função de confiança e cargos em comissão, sim, eles destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, ok? Letra D. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Incorreta, porque eles serão definidos em lei específica e não em lei complementar, tá? Letra E. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez pelo prazo fixado em edital. O que está incorreto nessa alternativa é pelo prazo fixado em edital, tá? Então, o prazo de validade do concurso público será realmente de até 2 anos, prorrogável uma vez, também está correto, só que não é pelo prazo fixado em edital, e sim por igual período, tá? Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. A resposta da nossa questão é a letra B. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado.